fazer uma oração com você antes da gente começar. Se você puder, feche os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, por esta igreja abençoada, plantada pelo Senhor aqui em Luiz Alves. Obrigado, Senhor Deus, Pai, por homens e mulheres escolhidos e chamados para o Senhor que estão aqui nessa noite. Senhor Deus, e eu quero, Pai, declarar sobre a vida de cada família, de cada irmão, de cada irmã, Senhor Deus, Pai, que eles sejam como árvores plantadas, Senhor Deus, como a palavra mesmo diz, junto aos ribeiros das águas, Senhor Deus, e que dá fruto no tempo certo, Senhor Deus, e que a sua folha nunca murcha. Pai, obrigado, Senhor Deus, por ver homens e mulheres fiéis aqui, Senhor Deus, e eu declaro, Pai, com base na Tua palavra, Senhor, e confiante de que esta igreja, Senhor Deus, estas famílias fazem essa igreja que frutifica e que não murcha, mas que, Senhor, abençoa, ama e transforma, Senhor Deus, por onde passa, Pai. Obrigado, Senhor Deus, nós queremos colocar hoje, Senhor Deus, a Tua palavra e aquilo que o Senhor quer comunicar, e eu peço, Senhor Deus, me ajuda, Pai, na minha dificuldade, daquilo que às vezes eu não consigo expressar direito. Espírito Santo, ajuda, Senhor Deus, a cada coração entender e Senhor, compreender o que Tu queres falar, Senhor, apesar da minha limitação, apesar da minha fraqueza, Senhor Deus, me ajuda, eu peço nessa noite, Pai, no nome de Jesus, amém. Querido, eu acho que eu tenho que ficar mais perto, mais longe, vocês me ajudam aí, eu sou meio, vou baixando, vai dar certo. Tá bom, amém, estou aqui. A gente estava, há um tempo atrás, teve uma convenção de pastores, né? E eu tive a oportunidade de compartilhar uma palavra, falando um pouquinho sobre a igreja olhando para frente, para o futuro. E isso foi numa reunião de pastores, e o pastor Elton pediu: Tiago, você não pode compartilhar essa palavra aqui em Luiz Alves, né? Esse tema, isso que tá falando ali, até em Blumenau, agora a gente fez uma série sobre isso, e eu vou tentar hoje aqui, resumir um pouquinho para você, daquilo que a gente transformou em uma série, teve 3 pregações a respeito disso, mas eu acredito que tem como, a gente compartilhar hoje aqui, você sair com o teu coração, entendendo algo, e eu queria falar sobre 3 M's, que ao olhar para a igreja e ao olhar para esse tempo, são aquilo que a gente entende que a igreja deve continuar cumprindo e fazendo. E eu vou adiantar para você, esses 3 M's, eles falam de 3 palavras que são missões, movimento e momento. E eu quero explicar isso para você com base na palavra de Deus. Mas antes de entrar nesse assunto, eu preciso dizer para você que se tem uma coisa que nós como igreja precisamos entender, e eu creio que você tem entendido isso, tanto que você está vindo aqui, está congregando aqui, e você está debaixo de pastores que têm a mente aberta, o coração aberto, para aquilo que Deus está fazendo, e eu quero que você preste atenção nisso, aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque é debaixo disso que nós precisamos nos mover. Nós não precisamos nos mover debaixo de regras de homens, ou tradições de homens, mas debaixo do que Deus está fazendo. E sabe por que eu elogio você? Porque você está aqui numa igreja preta, né? E hoje em dia isso é a coisa mais questionada, né? Meu Deus, a igreja está preta, virou balada agora, virou bailão, o que está acontecendo? Mas é engraçado porque tem um monte de igreja que pintou de preto e nem sabe por que pintou, né? Às vezes é uma coisa assim, mas por que está fazendo isso? Mas está na moda, então nós estamos indo atrás, né? Que a gente é da moda. Não, a gente não fez isso porque é da moda, nós precisamos nos posicionar em algumas coisas. Entrou as transmissões, entrou agora o culto online, e quanto mais sujo for o ambiente, mais difícil é a visualização. Então a parede preta ajuda a deixar o ambiente mais clean, faz parte disso. Mas se amanhã a gente achar que é melhor pintar de azul, de verde, de roxo, não sei, nós pintamos. Por quê? Porque não tem nada a ver com a cor da parede, mas tem a ver com o que Deus está fazendo. Está entendendo as coisas simples? Sabe, nós estamos vivendo uma época, nós estamos no ano de 2021, e nós precisamos abrir o nosso coração para algo. Nós não podemos achar que o que deu certo ontem, vai dar certo hoje. Posso dar um exemplo para você?
Quantos aqui precisaram esperar até meia-noite para conseguir acessar a internet, para poder mandar um e-mail ou fazer uma pesquisa, na época que a internet era discada? Alguém lembra dessa época aí? Tem pouca gente aqui que fez isso? Meu Deus do céu, você não esperava até a meia-noite para poder acessar a internet, que o pulso era mais barato? Gente, que geração que eu estou vendo aqui. Não, eu vou tentar achar outro exemplo então. Eu precisava fazer isso, tinha trabalho de escola, mas era uma época que a internet era muito cara. E daí os professores, não, mas tem que entregar. Daí o que a gente fazia? Espera até meia-noite, que daí paga um pulso só do telefone, e daí a gente ia ficar esperando ali, né? E demorava bastante para entrar na internet. Tem uns irmãos que estão me entendendo aqui. Mas deixa eu ver, eu vou tentar achar outro exemplo então. Tem alguém aqui que usava ficha para ligar no orelhão? Ah, agora eu achei um grupo aqui. É. Hoje você usar essa ficha aí, você consegue fazer alguma ligação com essa ficha? Por quê? Você nem acha mais orelhão, né? Até tem uns perdidos ali, mas é mais decorativo do que útil, né? Por quê? Porque o tempo mudou. Mas tem gente que está querendo até hoje fazer ligação no orelhão. Não. Porque ligação era no orelhão. Não, mas aperfeiçoou, não era ficha, Thiago, era cartão de unidade. Né? Eu fazia coleção, tenho até hoje guardadinha lá uma coleção de cartão. Né? Tinham vários cartãozinhos, a gente trocava na escola. Por quê? Porque, esse é o jeito certo de ligar. Aí você diz, não quero celular, o celular não presta. Que era bom mesmo era o orelhão. Né? É óbvio que você não faz isso. Mas, às vezes, dentro da igreja, a gente faz umas coisas desse tipo. Aí, meus irmãos, vocês prometem para mim que vocês vão continuar me amando depois das coisas que eu vou falar aqui? Você tem que fazer assim com a cabeça. Faz assim, Thiago, eu vou continuar te amando. Então tá bom, por favor, me ama. Preciso dizer algo para você. Algumas igrejas hoje, elas são perfeitas. Tudo. O louvor, a palavra, o estilo dos irmãos, o que os irmãos estão fazendo, mas lá para os anos 90. Mas hoje já não estão mais conseguindo conectar e falar com pessoas. Sabe, se a gente não perceber que o mundo vai mudando e a forma da gente fazer as coisas muda, a gente acaba deixando de pregar o evangelho para uma geração que precisa ouvir. E daí a gente diz, não, Thiago, mas isso eu aprendi assim e tem que ser assim. Aí você diz, não, mas espera aí, o evangelho é o mesmo, o evangelho não mudou, tá, gente? A Bíblia, ninguém está falando aqui de atualizar a Bíblia ou alterar nada disso. Isso continua a mesma coisa. Mas a forma de fazer é diferente. Eu já escutei uma pessoa dizer assim, não, porque nós precisamos voltar a ser a igreja primitiva. Então joga fora o teu celular, joga fora a tua TV, vai vestir umas sandálias daquela que amarra na canela, umas roupas daquela que é meio vestido, porque era assim que eles se vestiam lá na igreja primitiva. Não, mas isso eu não quero. Não, então você não está entendendo. Por quê? Porque não tem como voltar no tempo. Mas isso daqui nós não vamos mudar. Isso daqui é infalível. A palavra de Deus não muda. Sabe por que eu digo isso para você? Porque eu represento, de certa forma, uma nova geração. E eu dou graças a Deus que o evangelho chegou para mim. Mas eu quero que ele chegue para os mais jovens também. Eu quero que ele continue alcançando pessoas. Eu quero que assim como ele transformou minha vida, ele continue transformando vidas. Quantos aqui têm filhos ou netos na igreja? Quantos têm filhos ou netos? Esquece a igreja. Eu tenho um filho ou um neto. Levanta a mão aí. Pode levantar bem alto. Vou mudar a pergunta. Quantos querem os filhos e os netos dentro da igreja? Entendi. Então você tem que entender que hoje as coisas são um pouco diferentes de quando você era jovem. E não vai ser do mesmo jeito que foi para você. Hoje mudou, né? Na sua época não tinha celular, smartphone, na sua época não tinha tecnologia, e a gente não pode achar que do jeito que foi para nós, vai ser para os nossos filhos e os nossos netos. Por isso eu acho que se você quer ver o teu filho e os teus netos convertidos de verdade, amando Jesus, presta atenção, amando Jesus de verdade, você não vai se importar em ter que fazer algumas mudanças para que eles estejam aqui dentro ouvindo a palavra de Deus, certo? Por isso que você aceitou uma parede preta, por isso que você está aceitando umas músicas mais modernas, né? Não, Thiago, bom mesmo é hino da harpa. Bom mesmo é isso. Querido, é bom, eu gosto muito. Eu cantava com a minha vozinha e amava cantar com ela. Sinto saudade, ela não está mais aqui, eu sinto saudade. Mas eu entendo que tem uma geração que não se identifica mais
com esse tipo de música, porque tem músicas novas, tem roupas novas, com canções que estão cantando para o Senhor. Você está entendendo como as coisas podem mudar na aparência, mas a essência permanecer a mesma? Essa é a igreja que a gente precisa ser. A essência não muda. Jesus é Jesus e ninguém discute isso daqui. Se alguém quiser dizer que Jesus deu uma mudadinha, porque não era bem assim, está traduzido errado. Isso daí, querido, daí ó, chuta já, porque isso daí é mentira. O que está aqui, está aqui. Mas a aparência, isso daqui nós não estamos preocupados. Se daqui a pouco, esse dia eu estava ouvindo um cara conversar, ele falou, será que a gente vai chegar num dia que vai ter um DJ tocando na igreja, só música eletrônica? Eu falei, olha, não sei se for para isso que a tecnologia vai avançar, não sei. Desde que eles estejam amando Jesus e seguindo a palavra de Deus, nós estamos nessa. Tiago, mas eu não estou preparado para isso não. Eu falei, eu não sei se eu também estou. Tem coisa que a gente se acostuma, a gente gosta. Mas eu preciso falar para você de uma igreja que ama tanto as pessoas, que ela não está tão preocupada com o seu jeito de fazer, mais do que alcançar pessoas. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 28. E eu vou ler um texto para você que você está cansado de ouvir. Mateus 28, versículo 18, diz o seguinte: Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Vai lá para Marcos, capítulo 16, isso mesmo. Versículo 15. Diz, e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Queridos, isso é evangelho. É pregar e as pessoas poderem crer em Jesus. Não no que eu gosto, não no que eu quero, não no que eu acho que é certo. No evangelho. Antes de vir aqui, eu ainda sentei ali e disse, Jesus, me ajuda hoje a falar e a explicar o teu evangelho. Não o que o Tiago acha, não o que o Tiago pensa, não as preferências do Tiago, porque não tem a ver comigo. Não tem a ver com o que eu quero ou o que você quer. Tem a ver com o que Jesus quer de mim e de você. Por isso hoje eu quero trazer uma palavra para você que de alguma forma vai romper com alguns pensamentos teus, com algumas coisas tuas, porque eu não quero que você se pegue ou se apegue a tradições humanas, a tradicionalismos humanos. Isso se chama religiosidade. E eu preciso dizer para você que nos evangelhos, se tem um povo que Jesus sentou o cacete neles, desculpa a expressão se você não gosta dessa palavra, mas sentou o pau neles ali, olha, desceu a lenha neles, foi num público. Foi nos religiosos. Porque os pecadores, aqueles que estavam ruim, prostituta, endemoniado, ladrão, todo mundo ele tratou com carinho e compaixão. Mas os religiosos, ele só deu na orelha deles, só deu no dedo deles. Então eu e você, peraí, eu não quero ser desse grupo não, porque eu não quero ficar tomando na orelha de Jesus não. Eu quero o carinho de Jesus, né? Eu quero o amor de Jesus, mas não quero ficar tomando na orelha dele não. Né? Eu quero estar bem com Jesus, eu quero ter o coração dele. Por isso eu preciso dizer para você algo. Qual era o grande problema dos religiosos? Jesus acusa eles em um momento dizendo assim, vocês estão exigindo que o povo faça coisas que nem vocês fazem. Vocês aumentaram o jugo da lei. Vocês exigem que eles cumpram tradições e coisas que eu nem pedi.
mas que vocês acham que tem que ser assim. Então, vou dar um exemplo para você. Jesus entra com os discípulos dele numa casa e tem alguns religiosos ali, e os religiosos ficam chateados, porque eles dizem, os teus discípulos não estão lavando a mão antes de comer. Isso está quebrando a nossa tradição. Daí Jesus responde o que para eles? Desculpa, a tradição de vocês, me perdoa. Então Jesus fala, olha, o que importa não é o que entra no homem, mas é o que sai do coração do homem. E do coração de vocês está saindo muita coisa ruim. Só faltava ele dizer isso, né? Mas ele estava dizendo, olha, não vou discutir higiene com vocês. Quer lavar a mão porque é higiênico? Continue lavando, viu? A mãe que ensina o filho, lava a mãozinha antes de comer. Tá certo, porque é higiênico. Mas você não está pecando porque você não lavou a mão, você está entendendo isso? Você não vai para o inferno porque não lavou a mão antes de comer. E às vezes a gente quer colocar algumas tradições humanas acima do Evangelho. Jesus estava dizendo, gente, eu não vim para discutir tradições humanas. Eu vim para trazer vida para quem precisa encontrar vida. Eu vim para tirar gente da morte, eu vim para expulsar demônio, eu vim para curar os enfermos, eu vim para quebrar cadeias, eu vim para tirar a gente que está morrendo e está com uma vida podre, para que eles encontrem a verdadeira vida, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus diz, essas coisas que vocês estão discutindo, isso daí não adianta. Tiago, você está chamando a gente de religioso? Não, de maneira alguma. Não estou, mas eu preciso confessar para você que eu já me vi às vezes virando religioso em algumas coisas, e eu tenho que quebrar algumas coisas dentro de mim, para que eu não me apegue a tradições humanas, mas eu entendo o que Deus quer fazer. Por isso eu queria dizer para você que, isso que eu vou falar para você hoje, fala um pouquinho da igreja que está por vir, essa igreja onde os jovens que estão aí, da forma como eles estão conectados, num evangelho não moldado a eles, mas que responde às perguntas deles. Sabe um problema que a gente tem de geração em geração? É que cada geração levanta perguntas diferentes. Posso dar um exemplo para você, que você vai achar, você vai entender o que eu quero dizer? Hoje existe um assunto sendo, está cansativo até falar sobre isso, está chato falar sobre isso, mas é a questão da sexualidade. As redes sociais, as novelas, os filmes da Netflix, as séries, estão batendo em cima disso, sexualidade, estão trazendo uma nova cara para a sexualidade. Então não existe mais homem e mulher, você é o que você quiser ser, é isso que está sendo pregado para essa geração. Deixa eu fazer uma pergunta para você, quando você era criança, você tinha algum problema em relação a isso? A maioria aqui cresceu numa sociedade onde homem é homem, mulher é mulher, então é isso. Um dia você vai crescer, você vai casar com uma mulher, a mulher vai crescer, vai casar com um homem. E o fato é que a tua geração tinha outras perguntas a respeito daquilo. Mas hoje, se você tentar responder para essa geração com as respostas para a tua geração, você não consegue mais. Porque eles não estão querendo saber as respostas do teu tempo. Mas hoje, o que o diabo está atacando é a sexualidade deles. E a gente precisa aprender a responder as perguntas que eles estão fazendo. Por isso eu preciso ler a palavra de Deus e descobrir, Jesus, mas o que tu fala a respeito disso? Para que eu saiba responder as perguntas que estão sendo feitas hoje. Você está entendendo o papel que nós precisamos? O Salmos, esqueci o número do Salmo, mas acho que é o 78, diz, uma geração anuncia a outra geração. Uma geração fala dos grandes feitos do Senhor a outra geração. Sabe, uma geração viu Deus tirar eles do Egito, eles eram escravos. Mas depois de alguns anos, aquela geração não era mais um povo escravo, eles eram livres. Então ficar falando para eles de que eles eram escravos não faz sentido. Eu não sei o que é ser escravo, porque eu sou livre. Mas eles contavam, olha, um dia nós fomos. Então eles anunciavam o evangelho, os grandes feitos do Senhor. Por quê? Porque o que Deus tinha feito vai continuar e não muda. Mas as perguntas deles eram outras. Não era mais sobre escravidão. A pergunta agora era, então como é que eu posso prosperar nessa terra? Como é que eu posso engrandecer? Como é que nós podemos trabalhar e agradar a Deus? E Deus estava fazendo coisas novas, o povo estava vivendo uma nova temporada, um novo tempo. Você está entendendo que essa geração está sendo atacada pelo diabo? E eu e você precisamos mergulhar na palavra de Deus para poder responder os questionamentos que estão sendo levantados? E se nós ficarmos tentando discutir ou dizer que vai para o inferno, não adianta muito. Não é acusar o inferno. Quem não crê já vai para lá. Então o nosso papel não é
acusar ninguém. Mas como que eu posso chegar num coração de um jovem desse? Como que eu posso chegar num coração de um menino, de uma menina que está vivendo esse conflito e poder responder que Jesus ama ela? Sabe, a gente vive numa sociedade bem conservadora. E esses dias eu conversei com uma pessoa e eu fiquei um pouquinho espantado com o pensamento dela. Porque ela disse que ela achava pecados heterossexuais menos pior do que pecados homossexuais. Como se o homossexual fosse um monstrão, um bicho do inferno, mas trair a mulher não é tão ruim, porque foi com outra mulher. Querido, pecado é pecado, querido. Para de querer achar que um pecado é melhor que o outro, ou que é pior. Pecado é pecado, e Jesus quer atingir essa geração. Então não existe pecado melhor, pecado pior. Nós precisamos é que as pessoas se arrependam dos seus pecados e se voltem para Jesus. Amém? Por isso eu quero lembrar você de que algo que nós não podemos esquecer de maneira alguma é para o que a igreja foi chamada para fazer. É o que você foi chamado para fazer. E nós somos missionários. Não, Tiago, eu não sou missionário. Missionário não é aquele que vai para outro país? Não. Missionário é aquele que tem uma missão. E Deus deu uma missão para mim e para você. A gente acabou de ler. Vão e preguem o evangelho por onde vocês passarem. Façam discípulos, batizem eles, curem as enfermidades deles, expulsem os demônios que afligem eles. E se alguma coisa acontecer, eu vou estar cobrindo vocês. Mas vocês têm uma missão. Primeira coisa que eu quero trazer para você hoje, lembrar você tem uma missão. Você é a igreja de Cristo, você é filho de Deus, você tem uma missão. Então não esqueça da missão que Deus te deu, pregar o evangelho, para que o evangelho transforme e liberte vidas. Show de bola, Gabriel, já vi. A Gabi está me anunciando no meu tempo ali. A respeito disso, uma igreja missionária é uma igreja que continua atuando no seu papel de pregar. Sabe, uma das coisas que eu gosto desse texto, é que o texto não diz, quando você for para outra nação, ele diz, vocês vão passar pelo mundo inteiro. E a gente às vezes fica esperando o dia que eu for viajar para pregar, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seguinte, quando você sair dessa porta da igreja hoje para fora, pregue o evangelho por onde você passar. Você está indo para casa, você vai encontrar alguém, pregue o evangelho. Você está indo na loja e vai comprar uma roupa, pregue o evangelho. Você está indo para a escola, pregue o evangelho. Você está indo trabalhar, pregue o evangelho. Peça para que o Senhor te ensine a pregar e a anunciar o evangelho, porque essa é a tua missão. Não esqueça disso. Não terceirize isso para o pastor, não terceiriza isso para o missionário no outro país, não terceiriza isso para o teu líder de GC, é meu e teu papel. Você é filho de Deus? Tem filho de Deus aqui? Então tá bom, então é meu e teu papel pregar o evangelho. Nós não podemos esquecer que esse é o nosso papel. Sabe, eu fui ontem, ganhei um presente de aniversário e eu precisava de roupa, daí eu fui lá para comprar roupa. Daí comprei uma calça jeans, daí já no caixa eu fiquei lá, rapaz, tem que dar um jeito de chegar e aqui alguma coisinha eu tenho que falar para essa menina aqui, né, no caixa. E vamos lá e conversa vai, conversa vem, e daqui a pouco ela disse, eu sou de Recife, eu estou aqui. Eu falei, vou entrar com a porta da igreja, né, vou falar, olha, Recife, eu já passei lá, mas é que a gente tem uma igreja bem do ladinho de Recife, lá em Caruaru. Mas é porque eu queria chegar na hora de falar de Jesus, né, por isso que eu fui indo pela igreja. Nem precisei, ela falou, que igreja que tu é? Da Aba. Eu estou indo na Aba. Eu falei, louco, a gente está de máscara, nem se reconhece direito. Daí ela também não me reconheceu, não sabia quem eu era, né. Daí quando ela pediu o meu cadastro e tal, daí ela viu o meu sobrenome, daí ela falou, nossa, acho que o teu nome é um atleta da Olimpíada, né? Eu falei, olha, pode ser, moça, eu não estou acompanhando. Daí quando ela descobriu que eu era da Aba, ela disse, que atleta da Olimpíada? Eu vi teu nome no Aba News. Ela assim, tu é pastor, não é? Eu falei, é isso daí, eu sou pastor, amém, glória a Deus. Daí eu fui perguntando, tipo assim, não vou precisar pregar Jesus, porque ela já é crente, ela só está vindo de outra cidade. Mas fui indo, daí você está bem enturmada, tal. Eu estou muito sozinha aqui, eu estou indo nos cultos, eu estou amando a igreja, mas sabe, eu preciso de mais, assim, eu queria saber o que é aquele GC. Daí eu falei, tu já foi conhecer algum? Não, ainda não fui, então me dá teu WhatsApp aqui que eu vou arrumar um GC para ti, essa semana já tu vai conhecer um GC. Por quê? Porque a nossa missão as pessoas precisam conhecer, se já conhece, veio de outra cidade, é meu irmão, ela precisa estar bem enturmada como família, né? Precisa ser recebida. Então, a gente não pode perder a oportunidade. Às vezes eu dou umas vaciladas, mas eu preciso dizer para você que eu aprendo muito com meu pai e com a minha mãe. Porque eles dois, olha, os bichinhos não são fracos.
Uma vez nós fomos na Cassol para comprar um negócio para casa. A minha mãe chegou no caixa e a gente estava meio... Eu e o pai conversando de qualquer coisa, assim. E a mãe foi indo no caixa, olhou na carinha da caixa, assim. A caixa estava meio triste, passando. Daí a minha mãe já ia, você tá tudo bem contigo? Estou sentindo que não está tudo bem. Sabe? Daí a caixa já quase chorando. Daí a mãe, posso orar por você? Aí a caixa, eu estou trabalhando, senhora, não posso aqui agora. Não, mas é 2 minutos, posso fazer uma oração? Ela ficou meio assim, e ali a mãe já pegou o contato dela e convidou a menina para ir para a igreja. Eu falei, misericórdia, eu preciso aprender mais, né, desse negócio. Não esquece da missão nunca, não esquece de pregar o evangelho nunca, não esquece de marcar alguém nunca, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso papel. A gente complica. Ah, Tiago, mas eu não tenho teologia. Mas ninguém pediu para você ter teologia. Compartilhe Jesus com as pessoas. Se você puder estudar mais, estude, vai fazer muito bem. Mas não espere estudar para começar a fazer. Comece agora e vai estudando para melhorar. É só isso. Segunda coisa que eu quero falar com você a respeito disso, é que uma igreja que entende que é missionária, ela é uma igreja em movimento. Então eu não sou uma igreja parada, mas eu sou uma igreja que está constantemente se movimentando. O que é se movimentar, Tiago? Uma igreja em movimento é uma igreja que entende a causa do evangelho e envolve todo mundo para atingir pessoas e amar pessoas. Porque o evangelho ele não se trata apenas de palavras. Você apenas não prega só em palavras, mas você vive o evangelho. O evangelho transformou as tuas ações. Por isso o teu movimento se demonstra em servir o próximo, em amar o próximo, em fazer atitudes práticas para isso. Por isso Jesus diz, vocês querem ser o maior no meu reino? O maior no meu reino é aquele que serve. Porque o evangelho não é conhecimento racional, o evangelho não é conhecimento intelectual para mostrar quão bom. Porque lá na teologia sistemática quer dizer que... E tem gente que acha que é só isso. Mas o evangelho, se ele não transforma a tua vida e o teu jeito de agir, não transformou nada. Então se você é alguém que se converteu, mas você continua indo para casa, briga com a tua esposa, briga com os teus filhos, vira um diabo dentro de casa, né? Já escutou aquela piadinha do filho, que é uma piadinha, é triste, é trágico, né? Mas a gente ri no final. Mas diz que o filhinho chegou e falou, pai, queria tanto que a gente morasse na igreja. Mas por que, filho? Porque lá na igreja você é tão bonzinho, mas quando chega aqui em casa você fica tão ruim, né? Lá na igreja você é um anjo, mas aqui dentro de casa você é o diabão, né? Aqui você se transforma. Porque às vezes acontece disso, a gente chega e a gente vive uma religiosidade. Passou daquela porta, a paz do Senhor, varão. Graça e paz, amado. Aí chega em casa, desgraçada, essa mulher sua burra. Peraí, que palavras diferentes de um ambiente para o outro, o que mudou? Entrou aqui, transforma, né? Foi para casa, vira. Queridos, isso não é evangelho. O evangelho me muda por inteiro. O evangelho me faz pedir perdão. O evangelho me faz humilhar. O evangelho me faz servir. Por isso a igreja que entende o que Deus está fazendo é uma igreja que anda constantemente em movimento. Sabe? Uma das coisas que a gente viu na pandemia, no meio da pandemia, é que algumas coisas perderam e foram impedidas. Por exemplo, as questões presenciais. A gente agora, o pastor Elton estava contando, tem que entrar numa loja agora, você tem que entrar de máscara. Você não pode mais entrar sem máscara. A gente está tão assim que aqui na igreja a gente ama tantos irmãos que a gente fica pertinho. Mas eu morei em Curitiba há 5 anos. O troço lá é capital, parece que aquilo é tão fomentado. Rapaz, se você está dentro do elevador, o outro cara não entra no elevador. De tão que a galera se afastou tanto uns dos outros. Então ele espera o elevador descer e depois vai e fica assim. Você vai entrar no lugar, já tem alguém? Não. Fica distante ali dela, não se aproxima, né? E é isso que está acontecendo. Mas eu preciso dizer para você que algo no meio dessa pandemia toda, no Brasil inteiro, nas capitais e no mundo, não mudou. Movimentos cresceram. Sabe, os jovens aí viram na internet algo chamado Black Lives Matter. A galera indo para a rua protestar por causa da questão do racismo. Ali não tinha questão de separação, as pessoas estavam juntas por uma causa, unia elas. A gente viu gente indo para a rua para protestar por causa da esquerda, por causa do Bolsonaro, por causa do Lula. Por quê? Porque um movimento, algo que me dá propósito de vida,
é algo que ainda me faz sair da minha zona de conforto e lutar por algo. E eu preciso dizer para você que você tem diante de você o maior movimento da face da terra e da história da humanidade. Deus te chamou para pregar o evangelho e amar as pessoas. Quer viver por algo que vale a pena? Viva o evangelho. É o maior movimento que você pode ter. Por isso, eu quero dizer que se você é um líder de grupo, você diz, Tiago, eu estou me dispondo, eu sou líder. Tem líder de grupo aqui? Levanta a mão aí, quem é líder de grupo? Você está se dispondo e você está gastando energia pelo maior movimento da terra. Queria que você fechasse os teus olhos agora. Imagina e olha para Luiz Alves. Imagina você passando de avião aqui por Luiz Alves e está de noite, tudo escuro. Mas eu quero que você saiba que aonde existe um grupo de crescimento, é como se uma porta abrisse e uma luz emanasse dali. Sabe aquele clarão do filme do Batman, que eles botam aquele holofote gigante para o céu? Imagina que cada casa que tem um grupo de crescimento é uma luz que diz, olha, pode estar trevas em tudo, mas aqui tem luz. É isso que você está fazendo. Quando você abre a porta da tua casa, quando você se dispõe a amar pessoas através de um grupo de crescimento, você está abrindo uma porta do céu para que os teus vizinhos, os teus amigos conheçam o evangelho, sejam amados e possam ser transformados. Você faz parte do maior movimento da face da terra, a implantação do reino de Deus. Pode abrir os teus olhos, pode olhar aqui para mim. Se você entender isso, você sabe que vale a pena gastar a tua vida por amor ao próximo. Porque você ama tanto a Deus, que você diz, Deus, eu também amo o que o teu coração ama. Deus ama pessoas, por isso meu coração ama pessoas também. Você faz parte do maior movimento da face da terra. Por isso você continua se esforçando, avançando, e daí você vai lá no grupo de crescimento, o irmãozinho que você estava amando, daqui a pouco, você não liga para mim, você não dá bola para mim, uns mimimi, daí você diz, não está valendo a pena. Os irmãos são muito ingratos. Não, querido, você não está fazendo por causa dos irmãos, você está fazendo porque você ama a Deus, e porque você ama a Deus, você ama as pessoas que Ele colocou para você amar. Então nunca olhe para os mimimis das pessoas, continue amando a Deus e dizendo, se Deus me amou a ponto de enviar o Filho dEle para morrer por mim, eu vou gastar minha vida para amar pessoas também. A última coisa que eu quero dizer para você, é que tem algo que no meio dessa pandemia e no meio disso tudo, trouxe para nós. Antes existia algo, e eu preciso que você entenda isso. Pastores, pastor Elton já ouviu isso, né? Pastora Marli já ouviu isso, mas eu quero falar para os líderes aqui, o Du aí, né? A galera que está assumindo na real. Entenda algo. Antes as pessoas vinham à igreja porque elas precisavam de conhecimento. Elas precisavam buscar algo. Então, não tinha um lugar para eu ouvir mais sobre a palavra de Deus. Eu precisava vir à igreja. Eu precisava vir a um culto para ouvir. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você quiser ouvir a palavra de Deus hoje, você precisa vir até aqui? Por quê? Na internet, no YouTube, podcast. Tem irmão que está assistindo aqui, não veio aqui, está ali assistindo dali. Então, peraí, isso não é mais motivo? Então, não preciso mais da igreja? Se tudo que eu precisava da igreja era para buscar conhecimento, eu não preciso mais, porque na internet tem. Igreja é só para buscar conhecimento? A gente sabe que não. Se a gente não entender isso, agora eu quero que você entenda algo. As pessoas não estão entrando aqui porque elas precisam de conhecimento, querido. Elas não precisam saber o que é verdade. Elas precisam saber o que é de verdade. Por isso elas não querem saber, o evangelho transforma, e a gente falar isso da boca para fora. Elas precisam ver isso acontecendo na minha e na tua vida de verdade. Elas precisam entrar aqui e ver, caramba, eu conheci esse maluco aí. Esse bicho era mentiroso, cara. Esse bicho aí, rapaz, enganou um monte de gente. Mas agora está ali na igreja e o cara mudou, eu vejo mudança. Rapaz, eu conheci esse cara aí batia na mulher, mas agora não bate mais, por quê? Agora o bicho é um cordeirinho, a mulher que bate nele, e ele nem revida. Porque isso é verdade, isso mudou a vida de alguém. Sabe, pare de falar de algo que não acontece na tua vida, comece a pregar aquilo que Deus fez na tua vida. Tiago, mas ainda não mudou, então comece a clamar por mudança, querido. Então comece a chorar diante de Deus, porque as pessoas vão entrar aqui não apenas para ouvir uma pregação, elas vão entrar aqui porque elas sabem que só existe um lugar na terra
continua transformando pessoas. É onde Jesus se manifesta. Jesus diz que quando a igreja se reúne, Ele está no nosso meio. As pessoas não entram aqui para ouvir uma mensagem, elas entram aqui para encontrar Jesus. Jesus se revela através da mensagem, sim. Enquanto nós pregamos o Evangelho, Ele se revela. Mas Jesus se revela através do teu abraço, querido. Jesus se revela através do teu amor. Jesus se revela quando o irmão pecou e muita gente virou as costas para ele, mas você não, porque você diz, eu também já pequei muitas vezes, mas ele nunca desistiu de mim, por isso eu não desisto de você. Isso é uma igreja que entende algo chamado momento. As pessoas entram aqui porque elas precisam de uma experiência com Jesus. Por isso eu preciso dizer algo para você. O GC ou o culto não pode ser apenas uma reunião, que você entra e vai embora e não conectou com ninguém, não falou com ninguém, não abençoou ninguém, não serviu ninguém. Precisa ser marcado por um momento, uma experiência onde eu fui amado, eu fui cuidado, onde Jesus falou comigo, onde Jesus ministrou no meu coração. Nós temos feito algo em Blumenau, quando a gente entendeu isso, nós mudamos. Todo culto, terça vida e cultos de domingo, nós tínhamos meia hora de oração. Mas a gente percebeu que não estava legal. Tinha uns irmãos que entravam, daí ficava conversando um com o outro, uns ajoelhados e outros conversando, outros no celular, daí outros falando alto. E a gente falou, mas rapaz, não está dando certo. Mas espera aí, se as pessoas estão entrando aqui precisando de uma experiência com Jesus, e elas precisam encontrar Jesus, nós precisamos mudar a maneira como nós oramos. Então a gente começou a convocar os pastores, os líderes de GC, cara, vem meia hora e vamos guerrear em oração. Nós não vamos ficar aqui, ai Jesus, nem sei o que eu vim fazer aqui hoje, mas amém, faz a tua vontade, que eu nem sei qual é. Não, isso não é oração, querido. Tua palavra diz que tu quer curar. Jesus, nós estamos aqui hoje, nós queremos ver a tua cura se manifestar. Então manifesta a cura. Primeira coisa que nós falamos, ninguém mais vai ficar orando paradinho, sentadinho. Começa a caminhar aí, querido. Começa a levantar a mão, começa a deixar Jesus falar através de você, e daí nós começamos a movimentar um negócio lá. E queridos, está sendo demais. Esses dias eu fui almoçar com um rapaz, e na pandemia inteira ele não veio no culto. Ele falando para nós, para mim eu achava que o online bastava, porque era só para ouvir a palavra, tal. E daí a gente falando sobre isso, e ele disse que resolveu vir num culto. Daí ele disse que ele entrou, na hora do culto, ele perdeu uma meia hora de oração, porque não veio para orar. Entrou no culto e ele disse, ele falou assim, quando eu entrei, ele falou, que ambiente que era aquele? Tinha uma atmosfera ali. E ele falou, eu não sou de me emocionar. Mas começou o louvor e a palavra, e começou a pegar fundo dentro de mim, e aquilo começou a me quebrantar. Ele falou, eu nem sou de chorar, mas eu estava chorando ali. Sabe, querido, porque as pessoas precisam de experiência com Jesus. Por isso eu não quero que você venha para cá e fique dizendo, Jesus, vamos ver se tu vai fazer alguma coisa hoje. Você não tem fé nenhuma, querido, se você pensa assim. Comece a dizer, Jesus, o que tu quer fazer hoje? Porque eu quero fazer parte disso. Jesus, se entrou alguma família aqui que está com problema, hoje é dia de cura dessa família. Se entrou alguém aqui que precisa de salvação, Jesus, hoje é dia de salvação. Se entrou alguém aqui, Senhor, que precisa de um milagre, hoje é dia de milagre. Começa a encontrar corações, porque eu e você somos uma igreja que entende, nós estamos com uma missão, nós entendemos o movimento e nós entendemos que as pessoas precisam de um encontro com Jesus. Sabe? É isso que vai fazer a galera do louvor ir jejuar e se santificar. Por quê? Porque eles sabem que não tem a ver com a capacidade. Se dependesse do que a gente canta ou toca, misericórdia. Se dependesse do jeito que eu prego, misericórdia. Eu não consigo fazer nada. Mas o fato é, Jesus, quando eu abrir minha boca, fala através de mim, porque eu não posso fazer nada. Eu não consigo fazer com que, promover um encontro com Jesus, entende? Eu não consigo fazer com que você encontre Jesus. Eu só posso facilitar um encontro. Eu posso tentar gerar uma oportunidade. À medida que você entende, você começa a abrir teu coração. E Jesus disse, amém, eu estou à porta, estou batendo. Se alguém abrir, eu vou entrar. Mas se você entender isso como igreja, você começa a mudar essa atmosfera de oração aqui. Você começa a clamar pelo que Jesus quer fazer. Você começa a esperar por isso. Você começa a ver e olhar alguém, rapaz, eu não conheço aquela pessoa ali. Vou lá me apresentar. Por quê? Porque ela precisa conhecer Jesus. Jesus vive em mim. Jesus se apresenta para ela através de mim. Porque as pessoas precisam de conexão, de encontros com Jesus. Tinha muito para falar, querido, mas não dá. Eu estou resumindo muito aqui para você a respeito disso. Tanto que
Eu não trouxe nem tantos textos bíblicos para te comprovar movimento e momento, mas eu vou te trazer algo. Movimento. Jesus separa discípulos de 2 em 2 e diz: agora eu quero que vocês entrem nas casas e vocês comecem, a casa que receber vocês, a minha paz vai repousar, curem os enfermos, expulsem os demônios. E ali estava começando um monte de GE. Um monte de GE que ia virar GC e um monte de implantação de igreja começaram a servir. Jesus, ele prova tanto que ele ama as pessoas e que ele quer servir, que quando ele está no monte, estou terminando. Não sei o tempo aí, a Gabi que está me acelerando ali, pastor. Eu não sei nem que oração. Que oração? Não, mas depois eu oro com vocês, daí beleza. Jesus, ele traz uma multidão e ele diz: não, eu quero servir vocês, então vocês não vão embora sem comer. Ele multiplica o pão, ele multiplica o peixe, ele dá um jeito, porque ele ama, sabe? Tiago diz, é pecado a gente dizer para alguém, o cara vem pedir o pão, que ele está faminto, daí tu diz assim, tu tem o pão para dar, mas tu diz, não, eu vou orar para Deus prover o pão para você. Tiago está dizendo, é pecado fazer isso. Se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Por isso, se alguém entra aqui e precisa de amor, de cuidado, eu vou orar para Deus te amar. Não, está pecando, filho. É você que é para amar. É você que é para cuidar dessa pessoa. É você que é para abraçar ela. É você que Deus escolheu para transformar a vida dela, para servir ela. Tiago, mas eu tenho um monte de problema ainda. Querido, eu também tenho. E vou te dizer uma coisa, os problemas não acabam. Só piora. As lutas só aumentam. É verdade. Não, depois que vira pastor, daí melhora. Não é, pastor Elton? Porque pastor deve ser muito santo mesmo, não tem problema com nada. Querido, o negócio vai ficando pior. A gente não está aqui porque melhora, a gente está aqui porque a gente entendeu uma coisa. O chamado de Deus e a gente disse, vou gastar minha vida para isso. Mas não porque não tem problema. Então a igreja, uma igreja que entende momento, é uma igreja que vai viabilizar e facilitar encontros com Deus. Sabe, eu queria que você entendesse algo. Quando você for pregar para alguém, não confia na tua habilidade, mas pregue dizendo, Espírito Santo, eu vou falar, mas fala através de mim. Quando você for abraçar alguém, diga, Espírito Santo, eu vou dar um abraço, mas se tu puder, e eu sei que tu quer, abraça através de mim. Espírito Santo, eu vou, de alguma forma, eu vou tentar, sei lá, vou entregar uma cesta básica para alguém que precisa, mas seja o teu amor tocando ela através de mim, porque essa pessoa precisa te encontrar. Jesus, ele deixou isso de tal forma, e Pedro entendeu tanto isso, que logo depois que ele é cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que Pedro e João vão para o templo, e eles encontram um mendigo. E o mendigo coxo fala, me dá uma esmola. E o Pedrão diz, rapaz, eu estou mais quebrado que tu, dinheiro eu não tenho para te dar, mas eu tenho uma coisa, levanta e anda, porque eu sei que você precisa de algo, não é de dinheiro, mas é de um encontro com Jesus. Jesus, encontra ele agora, levanta e anda. Ele faz algo que muda a vida daquele cara. Sabe, que nós cheguemos a ter essa fé, de ser como Pedro, encontrar uns malucos e dizer, olha querido, não vou ter nada para te ajudar, se tem para ajudar, ajude. Mas o que ele mais precisa, não é algo material, ele precisa encontrar o Salvador da vida dele. Você está entendendo que, de tudo que eu disse aqui para ti, não tem nada que eu mudei da Bíblia? A gente pode cantar música mais animada, música moderna, Vilas Boas, Morada. Ou não estamos mais cantando o hino da harpa, não estamos mais cantando Azaf Borba, que tem irmão que diz que é só Azaf Borba que é bom, que o resto não presta. E eu acho muito bom. Mas ele conectou com uma geração, e agora a gente precisa conectar com outra. Eu e você precisamos conectar com as pessoas que estão aí, precisam ouvir o Evangelho. Por isso deixa Deus falar contigo, deixa Deus usar a tua vida, deixa Deus ministrar as pessoas através de você. Porque Ele quer viabilizar encontros através de você. Paulo, quando ele vai pregar aos Coríntios, e ele escreve na carta, ele diz, vocês sabem que eu não tive aí, e não foi pelo meu poder de persuasão que eu preguei o Evangelho para vocês, mas à medida que eu pregava, poder do Senhor confirmava no coração de vocês. Sabe, eu sei que à medida que eu estou falando aqui, não é pela minha capacidade, porque eu sou muito ruim. Mas eu sei que Deus está falando e está destravando o teu coração, está abrindo a tua mente. Por quê? Porque não é eu, não é o Tiago que faz nada. Eu só me dispus a ser um instrumento. E o Senhor vai falando com você. E da mesma forma que Ele faz comigo, Ele quer fazer contigo. Apenas se coloque na mão dEle e faça isso. Comece a movimentar essas coisas. Sabe,
A partir de hoje que você como igreja, e acredito que eu estou falando aqui com a maioria de líderes e pessoas engajadas, você tem que ficar de olho. Entrou alguém que você não conhece, mas gruda essa pessoa já. Qual é teu nome? Como é que você chegou aqui? Né? Onde que você trabalha? Demonstra interesse por ela, porque essa pessoa está sedenta por Jesus. Ela precisa, e Jesus quer mostrar o quanto Ele se preocupa com essa pessoa através de você. Ah, Tiago, mas já foi outro líder falar com ele? Mas quanto mais melhor. Mas que vá tem 14 GC, que vá os 14 líderes falar com ele, mas que não saia ninguém daqui sem que alguém tenha encontrado ele. Sabe? O que não pode é alguém entrar e sair desse lugar e a gente não conectou, não teve um momento de amar, de servir ela. Não, isso não pode, isso é pecado, isso é pecado. Sabe? Jesus está dizendo que a gente deve ir pregar. Daí o abençoado entrou aqui dentro e nós não falamos com ele. E daí nós estamos esperando ser um dia missionário para ir pregar. Nós estamos errados nisso. O cara entrou aqui, ele não pode sair daqui sem ser tocado por Jesus. Não é? A Bíblia está dizendo, eu vou ensinar vocês a pescar. O peixe se jogou na rede. Não, esse eu não quero. Eu quero é pescar de vara. Ninguém faz isso. Então se Jesus está mandando, querido, gruda a pessoa. Mas vai com força. E eu preciso dizer para você que você vai ver o Senhor cada vez mais consolidando o amor dele e a igreja em Luiz Alves por causa da tua simplicidade, mas porque você entendeu que você tem uma missão, você foi chamado para um movimento de amar, de servir, e você foi chamado para gerar momentos com Deus, encontros com Deus. Por isso eu creio que a partir de hoje, o teu momento de oração vai ser diferente. Acredito que a partir de hoje, o louvor vai ser diferente, porque a tua consciência mudou. Você vai estar ministrando, o pastor que estiver pregando, ele vai dizer, Jesus, não tem a ver com o meu conhecimento. Jesus, enquanto que eu estou pregando, encontra corações. Enquanto eu estiver ministrando a palavra, encontra os corações. Enquanto eu estiver falando de salvação, encontra corações. Enquanto eu estiver liberando, Senhor Deus, a tua palavra de fé, encontra corações. E assim, eu e você, quem está no estacionamento, na porta, ele diz, eu sou Jesus para essa pessoa. Sabe, tem gente que já entendeu isso no mundo, mas às vezes a gente dentro da igreja não entendeu. Esses dias eu e a Gabi estavam voltando de Indaial, a gente foi visitar um casal, e a gente foi ali na 470, tem a Altenburg, e a gente nesse frio falou, vamos ver se tem umas cobertinhas em promoção ali, que nós não temos coberto o suficiente, né? Foi muito engraçado, porque a gente chegou, parou no portão, e o porteiro veio, um senhorzinho, daí ele já veio e falou, primeira vez aqui? Daí eu falei, olha, a minha sim, minha esposa já veio. Dele, que legal, então a senhora já sabe, mas deixa eu falar para ti, você está entrando na melhor loja de roupa de cama do Brasil. Mas ele falou com uma empolgação, que eu falei, caramba. Ele falou, eu trabalho aqui há mais de 11 anos, eu amo trabalhar aqui. Eu já subi empolgado já ao morro. Eu falei, nossa, eu nem sei se eu vou achar minha coberta, mas eu estou feliz de entrar aqui. Por quê? Porque o cara estava empolgado. Mas querido, às vezes nós estamos na igreja, e nós estamos, eu já faço 10 anos a parte dessa igreja. Muito bom fazer parte, sabia? Muito legal. Eu adoro. Quer convencer quem? Querido, o teu amor por Jesus tem que fazer com que alguém que entre aqui está dizendo, rapaz, você entrou no melhor lugar que você podia entrar. Porque a gente é bem humilde, a gente é bem simples, mas Jesus está aqui. E a gente te ama, e a gente quer que você se sinta em casa, que você faça parte da família. Rapaz, quem entrar aqui e receber essa recepção, o cara diz, meu Deus, entrei no lugar certo. Por que eu demorei tanto tempo para entrar aqui? O que falta para nós é paixão. O que falta para nós é amar Jesus com paixão. Porque se a gente amar Ele com paixão, a gente demonstra essa paixão para os outros. Paixão contagia. Se você precisa, e eu queria orar contigo agora, porque talvez o que está faltando para nós não é conhecimento teológico, não é pregação, não é vir, porque você está aqui sempre. Talvez o que você precisa é um renovo na tua paixão por Jesus, e por isso eu queria orar contigo. Mas como eu acredito numa igreja que faz a diferença, eu quero fazer algo hoje. Eu não vou orar por você, vem aqui na frente que eu vou orar, porque eu sou bom e eu vou fazer. Não, eu sou bem ruim. Eu quero fazer algo diferente. Se você crê nessa palavra que eu preguei hoje para você, e você acredita que Deus te escolheu para começar a fazer a diferença, eu queria chamar você e desafiar você a ficar em pé. Se puder soltar uma musiquinha aí de fundo, nós ficamos mais espiritual assim.
Pode soltar um Vilas Boas lá, que aquela música lá estava boa do começo aqui. Eu queria convidar você a orar pela pessoa que está do teu lado aí. Você começar a profetizar na vida dela e a declarar essa paixão nova, um amor pelo Senhor. Que, Tiago, mas eu nunca orei. Pois é, hoje vai orar. O Senhor está te chamando para isso. Porque você não vai conseguir mudar o mundo lá fora se você não conseguir abençoar o teu irmão aqui dentro. Então começa a praticar hoje. Como foi para você orar por alguém? Você precisa ser ativado nisso, querido. Porque às vezes a gente vem aqui esperando que alguém ore por mim, mas eu preciso dizer para você que você veio aqui para orar pelos outros. Teu coração não vem para receber, teu coração vem para entregar. Quanto mais você aprender isso, mais você vai avançar naquilo que Deus tem para ti. O Evangelho nunca se tratou de receber, mas de dar. Melhor é dar do que receber. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E eu preciso dizer para você que a matemática de Deus é uma loucura. Porque quanto mais a gente dá, aparentemente nós estamos perdendo. Mas Jesus está dizendo, não. Quanto mais tu dá, mais eu te dou também. Quanto mais tu te esvazia de ti mesmo, mais eu te dou. Por isso, líder de GC. Tiago, mas eu estou cansado, eu estou dando demais. Querido, continua. Quanto mais você se esvazia, mais Deus te dá coisas novas. Quanto mais você se desgastar em prol do próximo, em amar, em servir, em curar, mais Jesus te dá coisas novas. Eu só quero terminar algo aqui. Sentido do Senhor de falar isso para você. E como eu tenho 5 minutinhos, vai dar tempo de eu falar. Sabe, o Evangelho, querido, ele se trata de uma coisa. Deus buscando o homem. Desde o início da Bíblia é isso que fala. Deus se relacionando com o homem. Deus cria o homem e se relaciona com ele. Deus cria Adão e a palavra diz que ele desce até o jardim na viração do dia e se relaciona, conversa com o homem. Mas então Adão dá o grande vacilo dele e a Bíblia diz que Deus não tem como se relacionar com o pecado. Por isso o pecado cria um muro onde Deus não consegue mais se relacionar com o homem diretamente. Porque o pecado impede a gente de ter esse relacionamento com Deus. Essa é a base do Evangelho. Mas ainda assim a palavra diz que Deus desce mais uma vez, porque Ele quer buscar o coração de Adão, Ele quer restaurar Adão. Ele não desiste de Adão quando ele peca, mas Ele quer restaurar. Então Adão tenta dar um migué. Aí Deus, onde é que tu está? Estou escondido. Mas por que tu está escondido? Porque eu estou pelado. Mas como é que tu sabe que tu está pelado? Porque eu comi da fruta que tu disse que não era para eu comer. E aí Deus diz, cara, tu vai ter que colher as consequências da tua escolha. Mas não te preocupa, eu já providenciei restauração para você. Ali em Gênesis tem o primeiro anúncio de que Jesus vai vir. Ele diz, o teu descendente vai pisar na cabeça da serpente. Já ali Deus disse, rapaz, tu fez uma burrada, mas fica tranquilo, eu te amo tanto que eu vou consertar as coisas. E a Bíblia fala o tempo inteiro de Deus buscando o homem para se relacionar. Daí o que Deus faz? Como Ele não pode mais falar com a gente assim por causa do pecado, Deus cria algo, Ele chama o homem e Ele cria o tabernáculo. Ele diz, olha, você não pode mais ter contato com a minha glória direto agora, porque senão vai dar ruim para ti. Mas eu vou escolher alguns homens, e esses homens vão poder, eles vão me ouvir falar, e eles vão falar contigo. E assim surgem na Bíblia os profetas, os líderes. Deus falava com um profeta, e o profeta anunciava ao povo. Então a gente vê na Bíblia Samuel, que foi um grande homem de Deus, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, era Deus falando com homens e os homens anunciavam para aquele povo. Fora que Deus deixou, por meio dos profetas, escrito a palavra de Deus. Mas ele diz, só que vocês ainda não estão preparados para serem restaurados. Vocês ainda não estão preparados para voltar. Então a glória dele descia naquele tabernáculo e todo o povo sabia. A glória de Deus manifestou. Deus está ali, porque a Bíblia diz que o céu ficava negro, dava raio, trovão, descia nuvens ali, e todo mundo sabia, a glória de Deus desceu. Depois, quando o tabernáculo era móvel, então eles vêm, eles se fixam num lugar, agora Israel é a terra deles. E daí um rei diz, poxa, eu poderia construir um templo para ti? Deus diz, olha, eu não preciso de templo, porque tu acha que um templo é que vai poder conter a minha glória? Mas eu vou permitir, de tabernáculo vocês vão evoluir para templo. Mas eu quero que você saiba que isso não pode me conter. Então dá um upgrade ali e de tabernáculo vira templo. Mas presta atenção em algo. Jesus estava anunciando, ei, o verdadeiro,
O que é de verdade, o templo mesmo, ainda está por vir. O que eu tenho para fazer ainda está por vir. Então vem Jesus na terra. E no livro de João, começa no capítulo 1, dizendo: Jesus veio, se vestiu de humanidade. Deus se veste de humanidade. Lembra por quê? Porque Ele não desiste de mim e de você. Porque Ele veio para restaurar o nosso relacionamento. E a Bíblia diz, o verbo que está lá no hebraico diz, Ele tabernaculou. Jesus vem, a glória de Deus vem e tabernacula na forma de um homem. Antes a glória de Deus se manifestava num tabernáculo, depois num templo de pedra, mas depois a glória de Deus se manifesta em Jesus. Por isso, por onde Jesus passa, é a glória de Deus passando. É por isso que Ele passa curando pessoas. É por isso que onde Ele passa, Ele transforma, Ele cura pessoas. Ele expulsa demônios. Os demônios vêm, Ele nem expulsa. Ah, Jesus está chegando, os demônios saem correndo. Por quê? Porque a glória de Deus estava passando através de um homem chamado Jesus. Quer conhecer a Deus? Olha para Jesus, porque a glória de Deus está plena nele. Deus se revela através de Jesus. Depois de caminhar 3 anos com eles, os discípulos estão assim, tá muito massa isso daqui, cara. Que doideira, os profetas nem tiveram a oportunidade de viver Deus como nós estamos vivendo. Daí Jesus vem e fala, olha, mas se eu não for, ele não pode vir. E os discípulos começam, ele quem? Tu é o cara, tu é a glória de Deus, ele quem? Porque o plano de Deus era de tal forma nos restaurar, e ele diz, porque se eu não for, o amigo, o paracleto, o Espírito Santo, o Espírito de Deus não pode vir. Porque o meu papel não é que eu seja o tabernáculo, mas agora eu vou fazer de vocês o meu tabernáculo. E quando você olha para Atos e a igreja de Atos e o Novo Testamento, a Bíblia está dizendo e deixando claro que eu e você somos o tabernáculo de Deus, as pedras vivas que Deus escolheu fazer para construir a sua igreja. Querido, não tem nada a ver com esse prédio aqui, ó. Se vocês hoje saírem desse lugar e se encontrarem lá fora, a igreja está lá fora, porque a igreja não é um prédio. Eu e você somos igreja. Aonde nós nos reunimos é a igreja. Por isso, quando você está no teu GC, a igreja está reunida ali. Porque é ali que Deus escolheu manifestar a glória dele, através de você. Querido, se isso não mudar a tua forma de olhar para o que Deus te escolheu fazer, eu não sei o que vai mudar. Porque quando você sai por aí para pregar o Evangelho, o que Ele fez através de Jesus, manifestando a glória dele, Ele disse que Ele quer fazer através de você. Por isso, quando você sai por aí, você está manifestando a glória de Deus, você vai viabilizar encontros com Deus, porque Ele escolheu se manifestar através de você. É por isso que quando alguém entra aqui querendo ter um encontro com Jesus, você diz, fica tranquilo, nós somos a igreja, e Ele está aqui, Ele vai te encontrar. Você tem que ter fé nisso, você tem que crer nisso. Porque Jesus quer te usar para se revelar. Amém, querido?